Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira a todos. Hoje é dia 14 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no capítulo de número 10 de Hebreus. Que capítulo maravilhoso! O capítulo 10, ele vai trazer o final das doutrinas que o autor da carta quer deixar muito explícita ao coração daquelas pessoas a quem ele está escrevendo. Nós vamos ver que agora ele vai falar da lei, que a lei traz uma sombra dos benefícios, que é onde diz o versículo 1, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados, diz o versículo 4. O autor está dizendo, a lei, ela é uma sombra, um apontamento. O livro de Hebreus, ele vai mostrar isso para nós desde o início. Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, é algo que não condiz com o que Cristo veio trazer, nós trazemos de volta os símbolos, aquilo que simplesmente apontava para Jesus. Eu não tenho que trazer os símbolos de volta, eu não tenho que reerguer o tabernáculo, não tenho que trazer de volta a Arca da Aliança, o castiçal de 7 pontas, eu não tenho que voltar ao judaísmo, como infelizmente muitas igrejas não têm entendido e têm trazido de volta todos os símbolos do judaísmo, usado padrões do judaísmo dentro das igrejas cristãs nos dias de hoje. Cristo é a novidade, ele é o único que deve ser visto, pregado, enxergado, e assim deve ser a nossa fé, somente em Cristo Jesus. E por falar em fé, o autor vai terminar aqui o capítulo 10 falando acerca da fé, e amanhã, no capítulo 11, nós vamos ver a galeria daqueles que já enxergavam Cristo desde o Antigo Testamento. E aí nós vamos ver que quando Cristo ele vem, ele se coloca como oferta, ele tem um corpo para isso, diz o versículo 5 e 6. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então, nós vamos ver que somente pela obra de Cristo é que os que são santificados podem viver. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, da morte de Cristo, sacrifício de Cristo, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Nós vamos ver que o Espírito Santo é que vai testificar acerca disso, deixando muito claro essas coisas em nossos corações. Ele diz no versículo 15 e no 16 ele vai falar mais uma vez, essa é a aliança que falei com eles depois daqueles dias. E no versículo 17, depois dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Ele cita o Antigo Testamento. Eu hoje, enquanto estava pensando, lendo, relendo esse livro de Hebreus, aqui talvez fosse o que Jesus disse para aqueles homens no caminho de Emaús. Ele foi dissertando ali o Antigo Testamento, mostrando tudo que dizia acerca dele mesmo, enquanto eles caminhavam ali. Aquelas pessoas estavam entristecidas, achando que tinham perdido ali o seu mestre, mas na verdade eles estavam enganados. O mestre estava do lado dele, abrindo as escrituras para eles entenderem o que realmente significava o evangelho, o que realmente as escrituras diziam acerca dele. Então, sabendo disso, nós podemos nos chegar com confiança ao Santo dos Santos, diz o versículo 19, pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Os versículos 19 e 20 nos trazem aqui uma miniatura, um protótipo daquilo que é a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo é que garantem para nós a entrada no Santo dos Santos de uma vez por todas. Até aqui, o autor trouxe a doutrina clara diante dos nossos corações. Agora ele vai partir por uma prática. O final do livro agora, até o capítulo 13, nós vamos ver, e agora que eu sei disso, como devo viver? Tanto que ele começa o versículo 22, sendo assim, então nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. E o que eu faço agora? Primeiro, ele vai dizer sobre a questão dos uns aos outros. Ele diz, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, diz o versículo 24. Então nós temos que nos incentivar uns aos outros. Essa é a ideia do que ele está querendo dizer. A comunhão, a união, o relacionamento precisa estar aqui. E esse relacionamento no versículo 25 é dito, não deixe de reunir-se como igreja. Então ele vai deixar muito claro aqui
A igreja precisa ser reunida, o povo se reúne como igreja. O povo precisa estar reunido para louvar, orar e estar submetido à palavra do Senhor. Os desigrejados, como são sido chamados hoje em dia, seria uma incongruência com isso que nós estamos dizendo aqui. Ele diz, na verdade, que nós temos que nos reunir, e ainda no versículo 25 diz assim: encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vos vem que aquele dia se aproxima. Ou seja, há uma menção aqui ao fim dos tempos, e quanto mais próximo está, mais nós temos que buscar ao Senhor. Isso tudo foi nos concedido por graça. E como foi concedido por graça, o autor dá uma advertência aqui, versículos 28 até o 31. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? E ele diz no 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se aqueles que negavam a lei, que era apenas uma sombra para as coisas futuras, morriam pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quanto mais aqueles que rejeitarem a graça sofrerão a condenação. Mas que nós não estejamos com medo do Deus vivo, mas estamos nas mãos seguras do Senhor. E aqui ele vai dizer que aquelas pessoas que ele estava escrevendo, eles tinham sido perseguidos no início. Versículos 32, 33, 34, e você vai ver que eles sofreram insultos, tribulações, perderam os seus bens, eles se compadeceram dos que estavam na prisão, pelos confins dos seus próprios bens, ou seja, que eles estavam presos, eles iriam visitar e provavelmente também perdiam seus próprios bens, porque tudo eles tinham uma visão maior, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E mais uma vez o autor vai dizer, aquele que vem virá e não demorará, nos versículos 37, e vai entrar já no tema da fé, que será o grande tema do capítulo 11, que nós vamos falar amanhã. Ele diz no 38, justo viverá pela fé. Então nós temos que viver pela fé. Ele diz que aquele que retrocede, ele não se agrada dele, mas ele está dizendo para aquelas pessoas, nós porém não somos os que retrocedem, são destruídos, mas os que creem e são salvos. Que nós possamos avançar segundo a palavra do Senhor, segundo o Evangelho, com fé, porque a fé nós vamos saber exatamente o que é no capítulo 11. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.